Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais intensas das Escrituras. Uma história de força sobrenatural, de escolhas perigosas, de amor, fraqueza e redenção. Essa é a história de Sansão. Antes mesmo de nascer, Sansão já havia sido separado para um propósito. Seu nome ainda nem existia, mas os planos de Deus sobre ele já estavam escritos. Tudo começou num tempo escuro da história de Israel. O povo havia se afastado de Deus e, como consequência, foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos. Durante esse tempo de opressão, uma mulher estéril e sem filhos recebe uma visita celestial. O anjo do Senhor aparece a ela e diz: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. E junto com a notícia do nascimento veio a ordem: Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Aquela mulher corre e conta ao marido Manoá, e ele, impressionado, ora: Ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus volte e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouve. E o anjo aparece novamente dando instruções claras. O menino deve ser consagrado, não poderá passar navalha em sua cabeça, nem se contaminar com vinho, nem se aproximar de nada impuro. O chamado de Sansão seria diferente. Sua vida seria separada desde o início. Ele seria um nazireu, alguém totalmente dedicado a Deus. E tudo isso antes mesmo de nascer. Essa é a primeira lição da história de Sansão. Deus tem planos para nós antes mesmo que entendamos quem somos. Sansão nasceu e cresceu debaixo da promessa. A Bíblia diz que ele foi crescendo e o Espírito do Senhor começou a se mover sobre ele. Não sabemos muito sobre sua infância, mas sabemos que ele carregava um propósito maior que ele mesmo. Ele era a resposta de Deus para quebrar o jugo dos filisteus sobre Israel. Mas uma força sobrenatural carrega uma responsabilidade sobrenatural. E o desafio de Sansão não seria apenas lutar com os inimigos, mas com ele mesmo. Seus dias de menino haviam ficado para trás. Sansão tornou-se um homem jovem e extraordinariamente forte, mas também impulsivo e movido pelas paixões do coração. Certo dia, enquanto percorria os campos de Tímina, ele avistou uma moça filisteia e se enamorou à primeira vista. Contra o conselho dos pais, ele disse: Leva-me para ela, é essa mulher que me agrada. Seus pais tentaram dissuadi-lo. Não há mulher filisteia entre os descendentes de tua estirpe, nem entre o teu povo, para que possas ir casar-te com ela. Mas Sansão se manteve firme. Ele foi, buscou a moça e celebrou o casamento. Na festa nupcial de 7 dias, Sansão propôs um enigma aos convidados. Dos que comem, se escondem coisas doces, dos fortes, se escondem coisas amargas. 10 trouxeram-me, mas eu dei-lhes 7. Os filisteus se esforçaram para desvendar o enigma, oferecendo as esposas de Sansão e seu dinheiro, mas ele se recusou. Afinal, a força dele não estava só nos músculos, estava na confiança em Deus. Eles, porém, conseguiram extrair o segredo cobrança, ameaças e suborno.
No 7º dia, no banquete, os filisteus responderam: o que é amargo, 7 são; o que é doce, 10 são. Sansão, enfurecido, deixou-se levar pela raiva. Ainda não dei minha comédia, mas assestiais direito. E saindo de Timna, ele encontrou-se com 1000 homens dos filisteus e os feriu com uma queixada de jumento. Ao retornar, ele viu no caminho um enxame de raposas, com fogo amarrado às caudas. Foi então que o impulso dele se manifestou. Ele amarrou fichas entre as raposas, ateou fogo ao fogo, lançou-as nos campos dos filisteus e queimou todos os celeiros e as plantações. Os filisteus responderam queimar as terras de Sião e matar a mulher e o pai. Aquele episódio mostra a força de Sansão e a rapidez com que o coração dele se inflamava, tanto para o bem quanto para a violência. Mas também revela 2 realidades. Sansão precisava de disciplina. A luta contra os filisteus não seria vencida apenas pelos músculos. O caminho de Sansão foi marcado por emoções intensas, impulsos desmedidos e consequências profundas. A vingança de Sansão não parou nas raposas. Os filisteus, furiosos, cercaram Lejá, onde Sansão se abrigava. Mas o Espírito do Senhor o invadiu. Sansão quebrou as cordas que o prendiam, ergueu o queixal de jumento e derrubou 1000 homens de um só golpe. Depois sentiu sede, clamou ao Senhor, e abriu-se um poço de onde jorraram águas, saciando sua sede. Sem controlar a ira, Sansão desceu a Gaza. Os filisteus se reuniram para matá-lo ao amanhecer. Ele, porém, agarrou as portas da cidade e as arrancou, carregando-as até o alto da colina. Essa vitória mostrou: não há prisão que segure quem o Espírito de Deus liberta, mas também revelou a arrogância de um homem que acreditava estar acima de tudo e de todos. Sansão, o nazireu, usava sua força como escudo, mas ainda não sabia como lidar com seu próprio coração. Sansão deixou a arrogância de lado? De forma alguma. Ele se apaixonou por uma mulher em Sodoma, voltou-se para Dalila, em um vale chamado Soreque, e ignorou todos os alertas. Os anciãos de seu povo aproximaram-se dela e ofereceram uma fortuna. Descobre onde está a força dele, e nós te daremos 1000 siclos de prata. Dalila, movida por ganância e astúcia, começou a sondar Sansão. Diz-me, de onde vem a tua grande força? Sansão tentou ludibriá-la. Se me amarrares com 7 cordas novas, que não tenham sido usadas, então serei como outro homem. Dalila fez isso enquanto ele dormia, mas ele quebrou as cordas com facilidade. Ela não desistiu. Se me entrelaçares com cordas recém-fiadas... Ele repetiu o truque. Ela teceu as cordas, ele as rompeu. Por 3 vezes, Dalila testou todas as mentiras, enquanto Sansão ria, achando-se invencível. Mas no 4º dia, quando ela persistiu: como pode ser preso? Ela o comprimiu. Se me trançares os cabelos no tear e me o embrulhares no rolo. Ali, ele revelou o segredo. Nunca passe navalha sobre a minha cabeça, pois sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se o cabelo for cortado, perder-se-á a minha força. Dalila dormiu no colo de Sansão, chamou os judeus e cortou-lhe as 7 tranças. Sansão acordou, sem força, preso, cego. Os filisteus exultaram, pediram refém de guerra e o humilharam. Vê a maravilha do grande guerreiro. E ali, encercado, ele estava cativo na casa do ídolo Dagon, sentado entre 2 pilares.
E essa foi a queda de Sansão, o homem que caminhou sobre murros de desespero antes mesmo de entregar-se à fraqueza. A escuridão da prisão era total. Sansão, o homem mais forte de Israel, estava derrubado, humilhado e cego. Sentado entre dois pilares de pedra, ele sentia o peso de suas escolhas. Mas no íntimo havia um fio de esperança. O olhar de um nazireu não se apaga tão facilmente, e a mesma força do Espírito de Deus que um dia o revestira ainda residia, mesmo em meio ao juízo. Em sua aflição, Sansão ergueu sua voz. Ó Senhor Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me apenas esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. Não foi uma oração perfeita. Ele clamou por si mesmo, mas foi uma oração de fé, a fé de quem sabe que mesmo na fraqueza, Deus é fiel. Os filisteus, ignorantes do que viria, reuniram-se para festejar ao seu Deus. Chamavam Sansão, zombavam dele. Mas ele, erguido pelo Espírito, ergueu-se de novo. Colocou as mãos nos 2 pilares que sustentavam o templo. Fechou os olhos, sentiu a madeira, o mármore e lembrou de seu chamado. E então, com um grito profundo, ele empurrou os pilares. O desabamento foi total. O teto ruiu. As colunas caíram. E com elas, a multidão idólatra. Sansão morreu naquele dia, mas morreu vencendo, morreu cumprindo o propósito de Deus, morreu livrando Israel dos seus opressores. Seu sepultamento foi simples, ele foi enterrado na sepultura de seus pais, em uma cova em Gaza. Essa é a redenção de Sansão, não a redenção sem dor, mas a redenção no final, a redenção no sacrifício. Reflexão final. A vida de Sansão nos ensina que a força vem de Deus, não de nós mesmos. As paixões sem disciplina podem nos levar ao juízo. Mesmo na queda, Deus ainda pode usar um coração arrependido. Nossa última palavra deve ser de fé, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje talvez você também se sinta preso, cego pelos erros, humilhado pelas consequências e sem força para continuar. Mas lembre-se de Sansão. Quando ele clamou, Deus lhe deu uma última dose de poder. E ele derrubou tudo o que o oprimia. Se você se encontra na prisão da culpa, na sombra do fracasso, ergue sua voz. Senhor, dá-me uma última dose de tua força e confie que Ele ouvirá. Comente aqui. Eu confio no Deus que dá força na fraqueza. Fim da história épica de Sansão. E amanhã continuamos com mais capítulos da grande narrativa bíblica.